sou a professora Gisélia e hoje falaremos um pouquinho sobre a diáspora africana. Bom, diáspora, de acordo com o site da Fundação Cultural Palmares, significa a dispersão ou deslocamento de um povo para outro lugar, sendo essa dispersão, esse deslocamento da sua vontade ou contra sua vontade. O que aconteceu com o povo africano é que eles foram trazidos para o Brasil contra a sua vontade, ou seja, eles foram escravizados. Por muito tempo, eu mesma acompanhei nos livros didáticos, e até mesmo em minha infância, uma certa romantização, podemos dizer, uma certa romantização da vinda dos portugueses para o Brasil. Hoje, olhando para trás, analisando de certa forma, os livros didáticos eles levavam a entender que os portugueses fizeram um bem para o nosso país de terem descoberto o nosso país. Só que, na verdade, lendo os textos, assistindo o documentário que nos foi indicado, eu pude perceber que a verdade não foi bem assim. Eu já tinha uma certa ideia de que não foi bem assim, mas com o vídeo dá pra gente entender através da visão dos historiadores como que foi o desenrolar dessa situação. Acredita-se que os portugueses eles estavam indo em busca de especiarias nas Índias, né, na Índia, e o vento acabou jogando eles para uma certa direção e eles visualizaram aves terrestres e resolveram investigar. Chegando no Brasil, eles encontraram os índios. Os índios, eles eram muito inocentes e até hoje acabam sendo de certa forma, porque eles confiaram muito naquelas pessoas que haviam chegado na terra deles. E os portugueses que chegaram naquela época, eles praticamente saquearam tudo que podia saquear e ainda escravizaram os índios. Os índios eles não foram feitos para serem presos. Os índios eles têm a alma livre, eles têm um método de viver que estão em contato com a natureza e são livres, eles não gostam de ser presos em lugar nenhum. E os portugueses, eles vieram já com o intuito, quando eles observaram os índios ali, eles não identificaram pessoas, eles identificaram mão de obra barata, mão de obra de graça, mão de obra escrava. E junto com os portugueses vieram também as doenças, porque até então os índios eles não tinham essas doenças, resfriado, um monte de doenças que vieram com os portugueses. E a partir daí eles foram morreram em grande quantidade. Outra forma também de perca dessa mão de obra era a questão de que os índios eles conheciam muito bem as matas e eles acabavam fugindo pelo meio da mata e dificilmente eles eram encontrados, porque eles fugiam pelo meio da mata e os portugueses acabavam não os encontrando. Muitos índios foram assassinados porque eles não aceitavam ser escravizados. Muitas índias foram estupradas. Então, muitas crianças nasceram dessa relação, dessa miscigenação, não porque foi uma relação consensual, e sim através de estupros. A formação do povo brasileiro, a formação inicial do povo brasileiro, envolveu africanos, indígenas e europeus. E muitas dessas crianças vieram a partir de um estupro. Daí, com os índios morrendo, fugindo, resistindo à sua escravidão, os portugueses eles buscaram outra metodologia, outra forma de continuar explorando aquele país com outro tipo de mão de obra. Daí eles trouxeram os índios de Angola, mais precisamente, os índios africanos. O Portugal já havia colonizado aquele país e parece até mesmo uma sina de cada país que Portugal passou, né? Porque
eles tinham o costume de conquistar aquele país e dominar o seu povo, escravizando-os. Eles fizeram isso na África e eles fizeram isso aqui na América com o Brasil. Então eles trouxeram os africanos para o Brasil contra sua vontade e os mantiveram aqui. Nesse processo de transição entre a África e o Brasil, muitos africanos morriam nesse processo. Eles não se importavam, os portugueses que traziam esses africanos não se importavam em nada com a vida deles, porque traziam eles em condições desumanas, sem alimentação, sem água, sem saneamento básico, e grande parte, talvez a maioria dessas pessoas morriam no caminho. Eles eram jogados ao mar ou então ficavam lá apodrecendo dentro do navio mesmo. Tanto que eu achei curioso que no vídeo fala que quando os navios chegavam, eles eram praticamente abandonados, porque ninguém tinha coragem de limpar, de tão sujo, de tão nojento que se encontravam. E no vídeo fala também sobre uma fala do padre jesuíta, Manuel de Nóbrega, que os ricos eram mais poucos, a elite vinha no navio mais pouca e com muita fartura, e os escravos vinham amontoados e sem fartura nenhuma. Então essa era a realidade da época. E esses africanos, eles vieram para o Brasil porque aqui no Brasil, eles, além de servir seus senhores, eles eram responsáveis pela plantação e colheita do material que era considerado ouro naquela época, que era a cana-de-açúcar. Então, o açúcar foi uma das principais fontes de renda dos portugueses nessa época, além da extração que eles já faziam, a extração de pau-brasil, e posteriormente, quando descobriram as minas de ouro, diamante e outras pedras preciosas que tinham aqui na nossa região, no nosso país. Esse cenário é muito triste quando a gente vai assistindo o vídeo, vai lendo o texto, a gente começa a imaginar, começa a pensar como que era naquela época, o tanto que essas pessoas sofriam e o tanto que elas eram desvalorizadas, humilhadas, porque quando elas faziam alguma coisa de errado, que eles julgavam errado, elas apanhavam, iam pro tronco, passavam dias e noites sem se alimentar. Depois, mesmo com feridas nas costas, eram obrigadas a trabalhar de sol a sol. E com o passar dos anos, foram fazendo leis que beneficiariam alguns escravos. Teve uma que foi bem curiosa, que era a lei do sexagenário, que nessa lei o escravo que completasse 60 anos ganhava sua carta de alforria. Contudo, quem estava contando? Os escravos não sabiam ler nem escrever, não sabiam contar a passagem do tempo. Então, houveram muitos escravos, mesmo com essa lei, que trabalharam até a morte, acreditando que ainda não tinha chegado sua idade para ganhar a sua carta de alforria. Então, os africanos que foram escravizados para o Brasil, eles sofreram muito mesmo. E até hoje, os descendentes ainda sofrem, principalmente pela cor da pele, pelo tom de pele. Questões raciais são problemas sociais que estão na nossa sociedade até hoje. E são problemas que são cada vez mais debatidos, cada vez mais retratados, só que ainda não acabou, porque enquanto tiver uma ou outra pessoa que apoia esse tipo de prática, esse problema vai persistir e as pessoas de pele escura vão continuar sofrendo. Assim como os homossexuais e outros grupos que sofrem algum tipo de preconceito.